Polícia Federal desarticula grupo que planejava matar Sérgio Moro. Além de senador, um promotor de justiça também era alvo. Agente cumpre mandatos de prisão e busca e apreensão em 4 estados. A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira uma operação para desarticular uma suposta organização criminosa que planejava ataques contra autoridades e funcionários. Entre os alvos do grupo criminoso estava o senador Sérgio Moro. Em seu perfil no Twitter, o senador afirmou que os planos seriam uma retaliação do PCC, primeiro comando da capital, maior organização criminosa do Brasil. André, isso por si só é assustador, né? Com certeza, é o revanchismo, entendeu? Mas, novamente, isso não foi por falta de aviso, entendeu? Todas aquelas pessoas que fizeram L... Eu só queria deixar um detalhezinho. Eu estou gostando que o pessoal aqui no chat que já estou chamando de desgoverno maldito. Eu não estou chamando de desgoverno, não. Estou falando de governo maldito. É um governo maldito. Se fosse desgoverno, seria bom. Se não fizesse nada, seria bom. O problema é que eles estão fazendo algo para piorar. É vantajoso para esse governo ter mais pobre. É moeda de manipulação. Mas voltando aqui, não é isso? Ou desgoverno maldito, ou desgoverno, ou governo maldito. É uma maldição que nós escolhemos para nós mesmos, mas eu respeito as pessoas que votaram nessa pessoa. Eu respeito o direito da pessoa de fazer idiosincrasia, que é chamado idiota faz idiosincrasia. Repete, 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 repete e quer resultados diversos. No mundo o socialismo deu errado, só aqui no Brasil que vai dar certo. Mas ok, voltando para cá. O que eu estou te dizendo é que aqueles acordos cabulosos, eles são mais cabulosos do que a gente imagina. Que isso que aparece na mídia, o que eles devem estar fazendo por trás deve ser algo muito pior. Entendeu? Então, governos de esquerda, eles são governos assassinos, são governos genocidas. Isso sim é genocídio mesmo, entendeu? Isso é o verdadeiro genocídio para você matar a xenofobia, aquilo que pensa diferente de você. A não aceitação do diverso. Por isso que eu faço questão de dizer o seguinte, eu respeito a decisão dos idiotas, respeito, entendeu? Porém, estou vendo que eles são volumosos, entendeu? Mas o que é lamentável. Mas, de qualquer maneira, é isso. Eu vou aguardar as investigações. Se tudo isso realmente se confirmar, já houve prisões aqui, né? Prisões cautelares a respeito disso. Eu preciso ler melhor sobre isso para fazer uma análise melhor. Agora, aquilo que está aparecendo é algo realmente muito cabuloso. Parece que houve aluguel de imóveis próximos aos gabinetes dos senadores, a do Sérgio Moro, a de pessoas ligadas a ele. Precisamos ver isso, né? Para que não sejamos levianos. Então, o meu comentário sincero, neste momento, é algo tão cabuloso, é algo tão absurdo, que para o comentário eu preciso analisar melhor para ver o que efetivamente isso é. Agora, não posso deixar, isso é direito meu, deixar de analisar um vídeo que é verdade, não é isso? Do presidente do governo maldito falando o seguinte, eu quero F.O. Já entenderam? O Moro. Não. Apaga isso. Ficou meio pesado. É chamado ato falho, né? O ato falho é aquele que você bota para fora, algo sincero, mas que você quer deixar para dentro de si. Não é isso? Aí você, sem querer, acaba falando. Aquele é um exemplo claro de ato falho. Caramba, falei e deve estar gravando. Dá para apagar? Mas a verdade é sincera. É um governo que, certamente, ele quer Sérgio Moro, que foi o cara, o algoz da vida dele. Não estou fazendo defesa de Sérgio Moro, não é isso, que eu não sou advogado dele. Acho, sim, gostei muito da fase da Lava Jato. Simplesmente aclarou uma coisa, uma realidade da nossa sociedade. Ah, ele é suspeito, impedido, incompetente. Não me interessa. O que me interessa são os fatos. A verba devolvida, não é isso? O dinheiro devolvido, só para a nossa audiência entender, tá? Quando esse presidente desse desgoverno maldito, ou governo maldito, ele falava a seguinte frase na campanha, eu estou sendo condenado por uma mera delação, estão me delatando, mas são mentirosos. Esse maldito, desculpa, ele não é maldito, o governo maldito presidido por esse senhor, sabe que a população desconhece a lei. A delação, ela não surte efeito nenhum, a não ser que o delator indique provas que confirmem a declaração dele.
Só para nossa audiência entender. Se eu falar que o Gustavo Reis ele é ladrão, que o meu amigo Sati está desviando verba pública, eu posso ser beneficiado com a minha delação. Porém, para que isso seja homologado e vire direito meu, eu tenho que demonstrar que o Satier roubou e que o Gustavo também roubou. Algo como, por exemplo, um extrato bancário em nome dele, um contrato fraudulento assinado por eles, titularidade de contas no exterior dos dois. Então, na verdade, as delações elas só são homologadas depois que a declaração ela é confirmada. Mas esse senhor que está presidindo um governo maldito é tão mentiroso, é tão aliado à mentira, que ele só deixava de sonegar essa informação. E sabendo que a população tem uma grande parte de pessoas que realizam idiosincrasias, e quem faz idiosincrasia é um idiota, sabe que isso convence as pessoas. Bom, como eu falei de início, eu vou trazer mais dados agora, André. Por si só já é um absurdo. Alguém planejar a morte de um senador da República é um negócio assim de anos 30 nos Estados Unidos, né? Ou então Colômbia de Pablo Escobar, é um negócio monstruoso. Itália da Cosa Nostra, uma coisa assim absurda. E isso está acontecendo no nosso país. Vamos lá. Além de Moro, o grupo criminoso tinha como alvo o promotor de São Paulo, Lincoln Gaquia integra o GAECO e foi responsável pela maior investigação contra o PCC. Né? Ele é responsável pela maior investigação contra o PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil. O promotor também foi responsável pelo pedido de transferência do Marcos Williams Erbas Camacho, Marcola, o líder da facção, para uma unidade prisional federal. No ano seguinte, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou a transferência de Marcola para Rondônia, Presídio Federal de Brasília. Eis o que se sabe até agora da operação. Os alvos, autoridades e funcionários públicos, Sérgio Moro, senador e sua família, a família também, estariam entre os alvos. Mandados sendo cumpridos, são 4 mandados de prisão temporária, 7 de prisão preventiva, 24 de busca e apreensão, e desses mandados todos, 9 pessoas já foram presas. A operação ela está sendo realizada nos estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná. Os crimes planejados, homicídio, extorsão mediante sequestro, que seriam realizados em São Paulo e no Paraná. Segundo informações da Polícia Federal, os ataques planejados pelos criminosos incluíam homicídios e extorsão mediante sequestro. Os crimes seriam realizados em pelo menos 5 unidades da Federação: Rondônia, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A investigação indica que os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea e os principais investigados se encontravam nos estados de São Paulo e Paraná. Satia, eu vou te passar pegando um gancho daquilo que o André trouxe, que é importante a gente lembrar, né? Ontem todo mundo viu o vídeo onde o presidente da República diz que quer se vingar do país e se vingar das pessoas que cumpriram a lei, que botaram aqueles que roubaram, saquearam o país atrás das grades. No dia seguinte, acontece essa operação. Ontem nós falamos sobre a volta da Lava Jato. E, ao contrário do que parece, a volta da Lava Jato está sendo realizada por um juiz que fez doação de campanha para o PT e que já disse que não é mais amigo do Moro, que foi contra tudo aquilo que o Moro fez. E eu falei sobre a disputa de poder. É o que estamos assistindo, a disputa de poder? Mais do que isso, né? O que estamos assistindo é o que o mentor intelectual do Lula disse: nós não vamos ganhar a eleição, nós vamos tomar o poder, não é disputa, porque a disputa do poder é quando você tem 2 oponentes e o melhor entre eles vence. Tomar o poder foi o que aconteceu. Nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Foi o que o José Dirceu aí, que é o mentor intelectual do Lula e desse desgoverno, disse. Olha, gravíssimo, tá? São acusações gravíssimas, porque olha só, olha a conjuntura da coisa, né? Eles falavam que o presidente Bolsonaro, inclusive o Sérgio Moro, estava interferindo na Polícia Federal. E foi por esse motivo que o Sérgio Moro saiu do governo, saiu atirando aquela história que todo mundo já sabe, traiu, dizendo que era uma interferência, que havia interferência, e uma série de ilações irresponsáveis. Tá? Agora a gente vê o outro lado da moeda. Você vê que o Sérgio Moro também foi acusado de parcialidade no processo da Lava Jato, no processo do
do ex-presidiário Lula, que comanda agora o desgoverno no Brasil. Olha a trama que vai se formando. E agora, quando esse novo juiz ele assume a Lava Jato, esse juiz já fez doações para a campanha do PT, mas não tem imparcialidade. Eles colocam alguém que fizeram uma doação na campanha e diz que esse juiz é imparcial. Já começa por aí. Ontem estoura um vídeo aí, viraliza um vídeo do Lula dizendo que quer ferrar, né, com palavras mais brandas, o Sérgio Moro. Esse desgoverno que tem como slogan União e Reconstrução e que fizeram uma campanha baseada na frase "o amor venceu". Então, assim, olha a trama que está sendo formada dentro disso. Ele diz União e Reconstrução, mas trabalha à base da vingança. O Lula está com espírito de vingança. Ele quer se vingar, ele está rancoroso, ele não quer governar o país, ele não quer fazer com que o país cresça economicamente, ele não quer fazer com que a classe baixa suba. Tudo falácia. Ele não quer unir, muito menos reconstruir o país. O que o Lula quer é se vingar dos seus inimigos. E aí a pergunta que fica no ar é quais são os métodos que o Lula vai utilizar para se vingar ou para ferrar ou para os seus oponentes. Por quê? Porque se você fizer uma análise, né, da timeline passada recente, o que você vai ver são integrantes desta tal facção do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, falando que tinha um diálogo cabuloso com o PT. Que o diálogo com o PT era um diálogo cabuloso. Então, e que era melhor, né, Rafael? Sempre bom lembrar, era melhor o Lula do que o ex-presidente Bolsonaro. Foi falado Sim. Isso daí de forma clara e objetiva. Tá claro. Assim, a gente tem aqui cuidados em fazer alguma declaração do ponto de vista da gente não estar transmitindo uma notícia ruim, uma notícia dada pela metade. Não. A credibilidade do canal Todo Poder Emana do Povo, do Jornal da Manhã, dos comentaristas da bancada, ela existe porque a gente é criterioso no que diz respeito às notícias que nós vamos transmitir para a nossa audiência, que é qualificada, que não é qualquer audiência que acredita em qualquer coisa. Quem está aqui não assiste Globo, quem está aqui não assiste William Bonner, quem está aqui está em busca da verdade e não está em busca de fake news. Por isso eu falo com muita responsabilidade, porém, eu falo com muita veemência. Nós temos um histórico recente de integrantes da facção do primeiro comando da capital de São Paulo, que dizia que era melhor o Lula a Bolsonaro, porque com o PT nós tinha, esse é o abre muitas aspas aqui, nós tinha um diálogo cabuloso. E agora você vê integrantes dessa mesma facção, tá? Dessa mesma facção. Por que eu estou falando isso pausadamente? Porque o STF ele impediu que um documentário do Brasil Paralelo fosse ao ar antes das eleições com o argumento de que era uma desordem informacional. Você pega trecho daqui, trecho dali, que são coerentes, que fazem parte do contexto, mas eles julgaram ser uma desordem informacional. O que nós estamos fazendo aqui, na pessoa do Rafael Satiers, que vos fala, não é desordem informacional, é análise de uma timeline recente de homens de uma determinada facção que disseram que era melhor o Lula no poder, porque com o Lula tinha diálogo cabuloso. E agora, nesse exato momento, você vê o próprio Lula dizer que quer ferrar um oponente político e no dia seguinte, menos de 24 horas depois, é deflagrada uma operação da Polícia Federal na qual homens que querem assassinar o Sérgio Moro, que é o oponente que o Lula disse que quer ferrar, e esses homens que querem assassinar são integrantes do PCC, facção essa que disse que era melhor o Lula porque com o Lula tinha um diálogo cabuloso. Nós estamos diante de uma situação de altíssima periculosidade e de gravíssima seriedade. É muito sério o que a gente está vivendo hoje no Brasil e só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. O rolo compressor está... Aí
a esposa do Sérgio Moro, que ficava aos 4 cantos chamando o Bolsonaro de genocida, falando que o Bolsonaro era violento, falando uma série de situações, agora se encontra em perigo porque o Lula assumiu a presidência da República e o Lula disse que quer ferrar o esposo dela. O que é ferrar? Gente, diga para mim. Eu estou falando aqui ferrar para a gente manter aqui um padrão de linguagem. Mas o que ele disse não foi ferrar, ele disse um palavrão. O que seria ferrar um oponente político? O que seria ferrar o Sérgio Moro? Vindo de uma pessoa que não joga nas 4 linhas da Constituição. A gente sabe que existe um histórico de violência e de assassinato no Partido dos Trabalhadores. O prefeito da cidade de Campinas, Celso Daniel, fora assassinado. E os mandantes foram assassinados, as pessoas que mataram foram assassinadas também. Quem viu foi assassinado também. Existe um modus operandi, existe um modus operandi de quem sai da linha é apagado. Então, assim, gente, é sério que a gente está vivendo, é uma situação complexa, é uma situação seríssima, tá? O senador Sérgio Moro, por mais que a gente tenha algumas divergências políticas, nós não podemos desejar ou torcer para que isso aconteça nem com ele, nem com ninguém. Eu não quero que Lula morra, que Sérgio Moro morra, que político da extrema-esquerda morra, político da extrema... Ninguém. Violência não leva a lugar nenhum, porém precisa ser investigado, porém precisa ser agora, meus amigos de bancada, Gustavo, professor André Queiroz, a Polícia Federal precisa, sim, com imparcialidade, adentrar a fundo para descobrir quem está por trás dessas acusações, dessas ameaças de morte. Nós temos diversas evidências que eu já citei, diálogo cabuloso, eu quero ferrar o Sérgio Moro, tem uma série de evidências que, pelo histórico, tudo indica que daí eu não vou falar mais nada. Lembrando, né, Toninho do PT em Campinas e Celso Daniel em Santo André, os dois do PT, 2 prefeitos assassinados por crimes violentos e que até hoje não se descobriu o mandante. Ou se descobriu, mas não se descobriu, né? Ficou aquela coisa assim no ar. Bom, continuando, né, porque o assunto é quente, eu vou ler para vocês aqui o que disse o ministro Sérgio Moro, porque ele disse que vai hoje no parlamento, né? Ele vai ao Senado para falar sobre o que aconteceu. Moro disse que falará sobre o plano de retaliação do PCC à tarde no Senado Federal. Abre aspas. Sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do Senado. Por hora, agradeço à Polícia Federal, Polícia Militar do Paraná, Polícias Legislativas do Senado e da Câmara, Polícia Militar de São Paulo e Ministério Público Estadual de São Paulo e aos seus dirigentes pelo apoio e trabalho realizado, disse o Sérgio Moro. E o ministro da Justiça também deu uma declaração. Eu vou ler a declaração do ministro da Justiça e deixo a interpretação para cada um de vocês. Abre aspas. Foi investigado e identificado um plano de homicídio contra vários agentes públicos, dentre os quais um senador e um promotor de justiça. Hoje, a Polícia Federal está realizando prisões e buscas contra essa quadrilha. Meus cumprimentos às equipes da Polícia Federal pelo importante trabalho. Fecha aspas. Assim disse o ministro da Justiça, Flávio Dino, nas suas redes sociais. Um tanto quanto frio, lacônico, parece nota de assessoria de comunicação, não parece não, André? E o pior é o seguinte, aquilo que me deixa mais enojado, aí a questão é de nojo, tá? Eu sinto nojo. Primeiro, existem alguns idiotas que fazem a falsa equivalência. Uma das formas de você ganhar um discurso sem ter razão nenhuma, Schopenhauer falava isso, é você fazer a falsa equivalência. E Marielle? Isso me dá um nojo. A questão é nojo. Eu não estou dizendo que Marielle vale mais ou menos, pelo contrário, eu respeito muito a memória e a família dela. Show! Agora, a falsa equivalência. Bolsonaro mandou matar Marielle. Isso, entenda uma coisa, isso não é opinião, isso me dá nojo. Fazer essa falsa equivalência, como se ele tivesse mandado matar. O que eu vejo é um presidente que foi efetivamente esfaqueado
na hora das eleições, e até hoje ninguém sabe, parece que foi chamado rato solitário. Só para a gente entender, tá? Esse negócio de lobo solitário, a lei até fala, não chame mais de lobo solitário, porque lobo é um animal bonito, tem que ser rato solitário, aquele é um rato. Estou dizendo que ele fez aquilo sozinho, do nada. Apesar de ter celulares, computadores, dinheiro, tá do lado do stand de tiro do filho dele, mas isso foi um rato solitário. Agora, Marielle ter morrido, ao qual eu lamento, que teve cunho político, com certeza, ela não morreu porque era mulher ou negra, eram questões políticas, sim. Agora, vincular a imagem do presidente, a pessoa do presidente, é de uma leviandade estúpida. Por outro lado, eu vejo o presidente falando isso, do governo maldito. Eu quero F com a vida dele. E acontece aquilo ali. Vejo o ministro da Justiça quase que com regozijo. Não estou dizendo que ele regozijou. Estou dizendo que é hora do ministro da Justiça e Segurança Pública falar o seguinte, isso tem que ser punido de maneira exemplar. Eu estou aqui para isso. Vou falar a todos os ventos. Agora é hora do ministro da Justiça. Realmente, que coisa, com uma imparcialidade estranha. Agora, com o pessoal do 8 de janeiro, essa galera, sim, o governo vai ser duro. Quer dizer, são dois pesos, duas medidas, novamente, aquela falsa equivalência que o maldito... Então, alguns do chat, por exemplo... Entendeu? O que eu vejo no chat aqui, às vezes é lamentável ver alguns comentários aqui, às vezes, mas não estou falando mal de ninguém, não. É uma coisa estranha fazer essa falsa equivalência. Então, na verdade, eu acho o seguinte, o que é ruim pode ser pior, nunca estamos no fundo do poço, pode ser sempre pior, e as pessoas de bem, as pessoas que querem ver qualquer bandido preso, seja bandido de direita, seja bandido de esquerda, seja bandido de centro, eu quero a aplicação da lei, eu quero um país sério para poder cuidar dos meus filhos, com tranquilidade. E o que eu estou vendo um governo maldito, extremamente ideológico, revanchista, com aquele sentimento de tudo aquilo que é de ruim. Como, por exemplo, eu faço questão, eu ia falar ontem, mas vou falar agora, eu vejo o meu amigo Satier, em todos os atos da vida dele de convívio, uma pessoa boa de coração. Não é porque ele vai à igreja que ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa porque todas as condutas que ele tem, todo o sorriso que ele dá, às vezes, do nada, é de uma pessoa boa, por exemplo. Vai aqui meu elogio a ele por algumas situações que eu vejo fazer. Não é só em rede social, não. É em convívio no dia a dia. Isso sim. Agora, eu vejo do outro lado, desculpa te comparar, meu amigo Satier, um presidente de um governo maldito extremamente ao contrário. Tudo aquilo que eu vejo é politicagem, é querer falar mal do presidente Bolsonaro, ao invés de pensar para frente, ficar olhando para trás, falar que quer F a vida de alguém, que eu vou perseguir. E digo mais, tá? Se com o Moro, que é o juiz, que teoricamente é imparcial, imagina o que ele não vai fazer com o cara que tem que ser promotor de justiça, que é o Dallagnol. Dallagnol, fica o recado, se cuida, hein, malandro? Se cuida que se com o Moro veja isso, contigo pode ser pior. Se cuida, meu querido. Não sou seu advogado, não estou aqui para defendê-lo, mas vai um conselho, um recado. Cuidado, bicho, que é governo maldito, é revanchista, é pensando no mal, é pensando em criar pobres. Pobre é moeda de troca nesse governo.